como vão? Antes de mais nada, gostaria de agradecer a todos que fazem a Escola Espírita Maria de Nazaré por mais esse convite para estarmos aqui juntos, refletindo sobre o Evangelho de Jesus e sobre as orientações que a doutrina consoladora nos traz. Agradecer pela oportunidade de mais um trabalho, de podermos refletir e a partir do momento que estamos aqui refletindo junto com vocês, estamos também trazendo para as nossas existências, para a nossa vida, todas as reflexões necessárias e pertinentes para a nossa jornada. Seguindo os passos do Mestre na nossa transformação íntima. É um tema que eu tenho gostado muito de trabalhar com ele, porque estamos todos nesse processo de transformação íntima. Estamos aqui para isso, para melhorarmos e progredirmos moralmente. Esse progresso, esse melhoramento, esse aperfeiçoamento a que todos nós estamos buscando, nós precisamos nos munir de algumas ferramentas para termos a condição de superar a nós mesmos e as nossas dificuldades, as nossas provas, aqueles obstáculos que nós mesmos vimos colocando no nosso caminho ao longo do tempo e que cabe exclusivamente a nós retirarmos e fazermos bom uso deles. Nada como seguir os passos do Mestre, as suas orientações, os seus exemplos e os seus ensinamentos, para encontrarmos ali o caminho verdadeiro, o caminho mais... Talvez não seja o mais fácil, seja um pouco mais árduo do que aquele que estamos acostumados, mas com toda certeza vai ser o caminho que vai nos levar de uma maneira mais eficiente a alcançarmos essa nossa transformação moral. Então, para que a gente possa refletir sobre a transformação moral, eu vou ter a ousadia de refletirmos um pouco sobre Jesus, sobre o nosso Mestre. Esse Espírito que é o governador do nosso planeta, que há bilhões de anos atrás, quando o nosso planeta estava sendo formado, ele já era a luz que conhecemos. Já tinha uma grandeza moral tão imensa que recebeu do Pai o trabalho de governar o nosso orbe. Esse homem que foi, segundo vários espíritos nos falam, em suas comunicações, esse homem que foi o espírito mais perfeito que pisou o nosso planeta, pisou o nosso mundo. Era de uma grandeza tão grande, Jesus, que ele não coube na história. Foi o único personagem que a dividiu em duas, antes dele e depois dele. Um homem, um ser, que com toda a humildade e simplicidade nos trouxe aquilo que chama Joana de Ângeles como o maior discurso de esperança que a humanidade já conheceu, que foi o Sermão do Monte. A partir do Sermão do Monte, nós conhecemos as bem-aventuranças. Essas bem-aventuranças é o caminho que devemos seguir para chegarmos ao reino do Pai, para atingirmos a perfeição a qual todos nós estamos destinados. Esse Jesus que causou uma revolução nas relações humanas quando ele veio implantar a lei de amor. O amor incondicional, o amor que dá sem esperar receber, sem esperar retribuição. O amor que perdoa 70 vezes, 7 vezes e não 1, 2 ou 3. O amor que quando recebemos uma agressão, nos oferecemos para uma outra. Se nos batem a face direita, oferece também a esquerda. O amor que nos convida a caminharmos mais 2.000 passos, além dos 1.000 ao qual fomos convidados. É o amor que nos convida a sermos proativos,
a fazermos sempre mais do que se esperam de nós. Esse amor, numa época em que se vivia a lei do olho por olho, dente por dente, foi uma revolução trazida por Jesus para a humanidade. Esse mesmo Jesus, ele transformou vidas. A sua presença, a sua luz era de uma natureza, de uma energia tão celestial, tão divina, que ele transformava as vidas. Ele curava doentes. E ele, quando esteve aqui, nos disse que aqui estava para os doentes e os aflitos. Os doentes da alma, os aflitos diante das provas e das expiações. Esse Jesus conseguiu fazer com que muitos dos nossos irmãos que estavam desviados de seu caminho, equivocados em suas escolhas, encontrassem a luz. E eu trouxe para a gente refletir um pouco um exemplo dessa transformação, que é um dos personagens a quem eu admiro muito, que era o Saulo, depois Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, que começou com ódio aos cristãos, perseguia, prendia, torturava e matava os cristãos. E ao final dos seus dias, preso, aguardando a sua execução, Paulo de Tarso chegou a dizer que já não sabia se era ele que vivia, mas se era o Cristo que vivia nele. Vejam que grande transformação. Alguém que perseguia os seguidores do Cristo, depois que conhece a Jesus, na sua caminhada na estrada de Damasco, quando ele se depara com aquela imensa luz diante dele, ele percebe o seu equívoco e dessa forma se deixa tomar pelo amor do Cristo. E é um amor tão grande que diante de aguardar sua execução, ele se mantém firme a sua doação, a sua fé. Assim como aconteceu com tantos irmãos nossos, os primeiros cristãos, que eram capturados e eram levados para as arenas para serem comidos pelas feras, para serem queimados vivos. E quantos desses nossos irmãos nos conta a vasta literatura espírita, que adentravam essas arenas dos horrores, cantando louvores ao alto, porque sabiam que não estavam sós. Sabiam que Jesus não os desampararia naquele momento de dor. Sabia que Deus estava com eles. Então o trabalho, a presença de Jesus nas vidas era muito intensa, era muito forte. A sua energia era uma energia tão forte que precisava que fosse um espírito muito endurecido para estar em contato com o Mestre e não sentir nada em absoluto. Eu fico imaginando muitas vezes se nós não estivermos já na presença do Mestre, lá numa experiência passada. Se de longe não vislumbramos aquela imagem doce daquele homem sábio, apesar de humilde e simples, passar pela nossa cidade. E que alegria para aqueles que souberam aproveitar essa oportunidade. Então, falarmos de Jesus, falarmos dos seus exemplos, dos seus ensinamentos, é um desafio para todos nós. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro que foi preparado com todo carinho e com toda dedicação por nosso querido Allan Kardec, é a parte moral da doutrina espírita.
seguindo ali as orientações que nós recebemos, não tem como errarmos. O problema é que muitas vezes nós não temos ainda o nível evolutivo necessário para vivenciarmos essas transformações. Estudamos, ouvimos, lemos, nos deslumbramos com a história, porém, na hora que a vida nos dá a oportunidade de vivenciar, titubeamos. Voltamos àquele homem velho que compõe a nossa natureza, mas que já está cansado, já está precisando se aposentar. E darmos a ele o seu descanso, dando a oportunidade do homem novo chegar. Nesse momento em que vivenciamos a era da espiritualidade, a era da luz. E aí muitas pessoas dizem assim: Ida, como é que se pode falar que nós estamos vivenciando a era da luz quando a gente vê tanta barbárie acontecendo? Tanta indiferença, tanta injustiça. Primeiro, nós sabemos que não existem injustiças. A lei de justiça, ela está aí para todos nós. Deus não permite que ninguém passe por aquilo que não precise. Ninguém paga pelo erro do outro. O que acontece é nós vivenciarmos as responsabilidades das nossas escolhas. Se foram escolhas boas, boas consequências. Se as nossas escolhas foram equivocadas, as consequências trarão um pouco de dor para que nós tenhamos a consciência da necessidade de mudança. Muito bem. Esse mesmo mestre, ele continua nos convidando todos os dias para mantermos a nossa transformação íntima, para que possamos seguir os seus passos. Ele, quando aqui esteve, quando alguém o procurava, ele dizia: pega a tua cruz e me segue. Ou seja, pega os teus problemas, as tuas aflições, as tuas dúvidas e segue-me. Segue os meus passos, as minhas orientações, os meus exemplos. Ainda hoje, nós podemos carregar a nossa cruz e seguir o Mestre. A grandeza de Jesus era tamanha que ele poderia sim ter carregado todas as cruzes do mundo em seus ombros. Mas ele entendia que é cada um de nós que precisa carregar a sua própria cruz. Nós temos que nos deparar com as nossas dificuldades, com as nossas imperfeições, com os nossos próprios desafios, para que tenhamos o mérito de conquistar a vitória, de superar cada uma delas, de absorvermos o necessário aprendizado que cada uma delas nos traz. Porque as dores, elas não nos visitam por mero capricho. Elas chegam para nos trazer um ensinamento. Quando aprendemos da forma correta, aquela dor vai embora. É um ciclo. Por isso que Emmanuel foi muito claro com Chico quando trouxe o recado de Maria, dizendo: tudo passa. Os momentos bons passam, os momentos ruins também passam. Precisamos acerenar os nossos corações para enfrentarmos as dificuldades da melhor forma possível. E nesse processo de transformação íntima, né, que todos nós buscamos, nós precisamos nos recordar que Jesus, quando aqui esteve, ele nos prometeu um consolador. Ele disse que ia rogar ao Pai que fosse enviado para nós um consolador, aquele que faria o trabalho de nos esclarecer, de nos trazer entendimento e de ser o nosso roteiro para consolar as nossas dores, as nossas aflições, ao mesmo tempo que nos preparava para enfrentar com coragem e serenidade cada uma das dificuldades que surgissem em nosso caminho. E assim nos chegou, através da comunicação dos espíritos, a doutrina espírita. Essa doutrina consoladora, que é um farol
nas nossas vidas, que ilumina os nossos passos, direciona os nossos caminhos, retira de nós o véu da ignorância, nos mostrando o porquê de todas as coisas, levando ao nosso conhecimento as leis que regem as nossas vidas, fazendo-nos compreender que nós somos espíritos imperfeitos, criados à imagem e semelhança do Pai, mas simples e ignorantes, para que no decorrer da nossa caminhada tivéssemos o mérito de alcançar as nossas próprias conquistas. Quando falamos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, muitos pensam e colocam, invertem os papéis. Porque como nós ainda não conhecemos a Deus, porque não temos ainda condições para fazê-lo, nós colocamos Deus à nossa imagem e semelhança. Imaginamos Deus na forma humana, com uma barba longa, cabelos grandes. E Deus, utilizamos para Deus a palavra perfeito. A própria espiritualidade nos diz que a palavra perfeição para Deus está muito aquém, porque Deus é amor, é justiça, é misericórdia, é perdão. Então, o que é que nós fizemos? Acreditamos num Deus que pune, que castiga, porque nós punimos e castigamos. Invertemos os lugares. Em vez de ser nós tentarmos nos colocar na condição de amor, justiça e bondade e misericórdia do Pai, trouxemos o Pai para a nossa condição. Vejam como nós estamos ainda equivocados nos nossos pensamentos. Mas aí chega aquele momento em que nós precisamos ouvir o convite do Mestre, que há muito nos convida para essa transformação, nos convida para a felicidade, nos convida para a realização de milagres. Porque Ele nos disse, vós sois luzes, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Temos a mesma oportunidade de crescimento que todos tiveram. Agora, na atual condição em que nos encontramos, não. Mas a depender do nosso esforço, da nossa boa vontade, do nosso compromisso para conosco mesmos, nós podemos sim evoluir e atingirmos a perfeição moral tão necessária. Um dia, quem sabe, estaremos nós governando o mundo, assim como o Mestre Jesus governa o nosso planeta Terra. Nenhum de nós está condenado ao erro eterno, ao sofrimento eterno. Basta que possamos direcionar as nossas atitudes, as nossas escolhas, pautados no amor, no bem. Trabalhar a nossa mente para pensar no bem, para pensar o bem. E assim as nossas atitudes serão todas voltadas para o bem e para o amor. Jesus não desiste da gente. Ele não nos condena nas nossas escolhas equivocadas, mas nos dá a responsabilidade, nos dá a liberdade responsável. Temos a liberdade de escolha, ganhamos do Pai o livre-arbítrio. Escolhemos aquilo que queremos fazer, mas assumimos também as consequências das nossas escolhas. E seguir os passos do Mestre é exatamente colocarmos o amor acima de tudo. Colocarmos a necessidade do outro acima da nossa própria necessidade. Não é fácil. Renunciarmos aos nossos desejos, às nossas vontades, para darmos prioridade àquele que divide conosco, que está conosco em caminho. Então, tudo isso faz parte de seguir os passos do Mestre. Amar. Esse processo de transformação íntima ou reforma moral, a que tanto ouvimos
dentro da doutrina espírita, ela deve ser iniciada a partir do autoconhecimento. Eu só vou modificar aquilo que está equivocado em mim se eu souber o que é que precisa ser modificado. Desculpem. É o que precisa ser modificado. Para que eu identifique em mim aqueles equívocos e enganos, as imperfeições que precisam ser buriladas, lapidadas na minha consciência, na minha intimidade, eu preciso tirar as minhas máscaras. Eu preciso romper os disfarces, olhar para mim com os olhos de compaixão, de tolerância, de amor. Joana de Ângeles nos diz sempre que precisamos ter o alto amor. Precisamos ter compaixão para conosco mesmos. Porque como é que nós vamos amar o outro se nós não amamos a nós mesmos? Como é que eu vou perdoar a falta que o outro me faz se eu não perdoo a mim mesmo pelas escolhas equivocadas que eu faço? Então é muito importante que tenhamos a consciência da necessidade de olharmos para dentro de nós, de realizarmos o autoconhecimento. Aquela frase mundialmente conhecida que está gravada no templo de Delfos, que diz: conhece-te a ti mesmo e conhecerás todos os mistérios. Conhecer a nós mesmos significa identificarmos em nós aquilo que precisa ser modificado. O que eu tenho de bom, o que eu já conquistei de bom, e o que eu tenho ainda de vícios, de maus costumes, de más tendências, que fui adquirindo ao longo das minhas inúmeras existências. É um processo simples? Não. É um processo fácil? Também não. É um processo doloroso. É muito difícil identificarmos em nós aquilo que nos incomoda no outro. É muito difícil reconhecer que nós temos os mesmos pontos de atrito que nos incomoda no convívio com o outro. Mas muitos irmãos nossos do plano espiritual já dizem: se nós identificamos a falta do outro é porque nós a conhecemos bem. E como conhecê-la se não a temos? Então é um processo, meus irmãos, de transformação íntima que depende muito da nossa disponibilidade e da nossa coragem de olhar para nós mesmos. É muito importante que tenhamos essa compreensão de que não é fácil, de que não é cômodo, não é agradável, mas é estritamente necessário. Ninguém se transforma sem olhar para dentro de si. E a partir do momento em que eu começo a identificar essas arestas que precisam ser aparadas no meu comportamento, vem a autoaceitação. A partir do momento que eu alcanço o autoconhecimento, eu preciso desencadear, eu preciso trabalhar a autoaceitação. Para me aceitar como espírito imperfeito, em processo evolutivo que sou como todos nós. Ninguém é melhor do que o outro. Estamos todos na jornada evolutiva para nos melhorarmos. Estamos numa oportunidade no corpo físico e precisamos retornar para o plano espiritual melhor do que chegamos. Essa é uma meta de cada um de nós. O pouco que seja é uma conquista para o nosso espírito. Porque nós não somos daqui, nós estamos aqui por uma necessidade nossa. Somos espíritos, pertencemos à pátria espiritual e para lá voltaremos um dia, quando concluir a nossa estada aqui.
Mas enquanto estamos aqui, precisamos aproveitar o tempo da melhor forma possível. Precisamos fazer com que todo o tempo vale a pena. E o aproveitamento desse tempo, ele está muito bem direcionado quando nós estamos nos esforçando por nos melhorarmos. Não vamos atingir a perfeição de uma hora para outra. Não vamos nos tornar espíritos angelicais de hoje para amanhã. Nada na natureza dá saltos. Tudo requer tempo. Tempo para que as coisas sejam amadurecidas. Para isso, precisamos aceitar as nossas faltas. Precisamos perdoar os nossos erros e os nossos enganos. E a partir daí, assumirmos o compromisso conosco de que vamos melhorar. Assumir o compromisso de fazer o melhor. No Livro dos Espíritos, uma das questões, Allan Kardec pergunta ao Espírito Verdade como se conhece o bom espírita. Ele não diz que o bom espírita é aquele que alcança a perfeição de uma hora para outra. Não. O Espírito de Verdade diz que o bom espírita é aquele que se esforça por melhorar e domar suas más inclinações. Porque sabem que é um processo lento. Não é numa única encarnação que nós vamos superar todas as nossas faltas. Não. Mas temos sempre, numa única encarnação, inúmeras oportunidades de recomeço, de mudança, de transformação, de recomeçar aquilo que começamos de forma errada. Assumindo os nossos erros, pedindo perdão àqueles que ofendemos, perdoando a nós mesmos e caminhando para frente, com os olhos postos para o alto, na certeza de que nada nos faltará, para que possamos realizar da melhor forma possível esse processo de transformação íntima. Nós todos somos espíritos falíveis, equivocados, somos espíritos que precisamos nos fortalecer para enfrentar o nosso dia. Recebemos do alto todos os instantes tudo que nós precisamos na assistência espiritual para seguirmos adiante. Como podemos ver, o processo de transformação moral está na mão de cada um de nós. Se queremos ser felizes mais adiante, lembremos que hoje, no presente, vivemos as consequências de um passado que hoje não recordamos, mas ao mesmo tempo que vivemos as consequências desse passado, estamos também construindo o nosso futuro. Vamos seguir os passos do Mestre. Vamos dar as mãos a Jesus nesse processo. Esse Jesus, que é um Jesus que só nos traz amor. É o Jesus que nos faz ser felizes no que diz respeito aos nossos caminhos evolutivos. É o Jesus que não permite que nada nos falte. Absolutamente nada. Ele nos dá sempre essa oportunidade de recomeço. Ele nos dá sempre, Jesus, a oportunidade de segurar as nossas mãos e caminharmos juntos, fortalecidos na fé e na certeza de que Deus está conosco e cuida de cada detalhe. Muito obrigada, meus irmãos. Para finalizarmos, um trechinho de uma canção que eu amo, que fala do Mestre. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo para seguir. Se seguirmos o caminho do Mestre, realizaremos o processo de transformação íntima a que todos nós estamos destinados. E seremos inundados pelo amor e pela luz que o Mestre emana para todos nós. Muita paz. Obrigada por mais essa oportunidade.
E que Ele, o nosso Mestre Nazareno, permaneça conosco, hoje, amanhã e sempre. Um beijo em cada coração.